e vai acontecer um novo Pentecostes. E vai acontecer um novo Pentecostes. Fogo, 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 fogo do céu. Fogo, 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 fogo do céu. Fogo, 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 fogo do céu. Fogo, 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 fogo do céu. Festa do Fogo, Pentecostes. Seja bem-vindo a mais um programa Jovens Sarados, Academia para a Sua Alma. Estamos em festa, é Pentecostes, é tempo de renovar esse chamado de Deus para nós, esse chamado do fogo. Então, seja renovado você, seus amigos, sua casa, sua família, e convida também aqueles que você sabe que precisa desse novo Pentecostes na vida deles, desse renovo do Espírito Santo. Compartilha esse programa nas suas redes sociais, compartilha no WhatsApp, manda aí no grupo da família, manda para os amigos, porque o programa hoje está muito especial. Já para a gente começar esse primeiro bloco, eu queria convidar mais uma vez o Everton, vem para cá. Fogo, 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 fogo do céu. Fogo, 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 fogo do céu. Amém, glória a Deus. Olha só, estamos aqui mais uma vez. Semana passada a gente falou do Espírito Santo e continuaremos falando do Espírito Santo, porque eu entendo que nunca falaremos o suficiente do Espírito Santo. E você que está agora nos acompanhando aqui, eu queria te acolher com muito carinho, com muito amor, e pedir a você que redobre a sua atenção. Nesses minutos agora que estaremos juntos aqui, eu vou tentar te ajudar de alguma forma a se aprofundar no conhecimento do Espírito Santo. Se você pode agora, faz o seguinte: a gente vai falar hoje da ação do Espírito Santo que nos ajuda a evangelizar, a ação que nos impulsiona ao nosso ide apostólico. Então, vamos fazer o seguinte: começa agora. Você vai pegar o conteúdo que você vai consumir aqui agora e vai encaminhar para as outras pessoas. Se você estiver vendo pela internet, copia o link aí e manda no máximo de grupos de WhatsApp que você conseguir mandar, tá bom? Pega o link, copia, manda e fala assim: eita, olha só o que aconteceu. Aí o povo vai entrar para ver e chega lá, o Espírito Santo captura eles, tá bom? Semana passada a gente falava a respeito dos dons do Espírito Santo que a gente recebe quando é crismado. Hoje a gente vai abordar o Espírito Santo quando é derramado no Pentecostes. Mas antes mesmo da gente falar dessa ação que o Espírito Santo provoca em nós, após essa experiência, o que eu queria falar com vocês aqui, nesse dia de hoje: quem é o Espírito Santo? Então vamos conversar nesses próximos minutos para desmistificar um pouco e trazer o Espírito Santo para mais perto de nós. Tem um autor que escreveu um livro chamado O Deus Esquecido, falando do Espírito Santo, e ele ressalta a urgência da gente se aproximar de quem de fato é o Espírito Santo, porque a gente tem concepções errôneas a respeito de quem é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então, por exemplo, ele cita um exemplo muito interessante lá. Ele diz assim: se alguém fala para mim, eu sou o jogador de basquete, e eu vou para a quadra com essa pessoa, chega lá, ela não tem habilidade nenhuma com a bola de basquete, como eu vou de fato acreditar que ela é jogadora de basquete? Aí ele faz a comparação: você é cristão e diz para o mundo que o Espírito Santo mora em você e age em você. O mundo então quer ver essa ação do Espírito Santo em você. Dificilmente alguém vai acreditar que você tem o Espírito Santo em si, se você não manifestar isso de alguma forma. Então, nesse programa de hoje, a gente vai tentar contribuir nesses minutos de conversa para que você tenha intimidade com o Espírito Santo e se abrir a essa ação dele em sua vida, tá? Então, primeira coisa que eu queria falar com vocês aqui, né? Quem é o Espírito Santo? E com base nessa informação, a gente vai tratar 3 pontos para perceber quem é o Espírito Santo.
Primeira coisa que eu quero que você guarde no seu coração, se você pode, anota aí na sua casa, anota no seu celular, dá um jeito de guardar essa informação. A gente aprendeu que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Automaticamente, o que vem à nossa mente? Se ele é a terceira pessoa, então ele é o mais fraquinho dos três. Geralmente é isso que vem no nosso pensamento. Se primeiro apareceu o Pai, depois o Filho e depois o Espírito Santo, a gente imagina, o Pai é o fortão, Jesus, o Filho, é o intermediário e o Espírito Santo é mais fraquinho. E por vezes a gente negligencia a ação do Espírito Santo em nós por esse motivo. Eu não estou falando que você fala isso verbalmente, conscientemente. Não, inconsciente você imagina isso por uma ordem lógica das coisas. Quem vem primeiro é o número 1, quem vem depois é o número 2 e depois é o número 3. Então uma coisa que eu quero que você guarde agora já de imediato: o Espírito Santo é Deus, tal como o Pai e o Filho é Deus. O que unifica inclusive as três pessoas é o fato de serem um só Deus. É a mesma natureza que faz com que eles sejam Deus. Então, embora sejam três pessoas, o que torna eles divino é a natureza. Então o Espírito Santo é Deus. Se você pode aí na sua casa, repete isso, para que isso fique gravado no seu coração. A gente aprendeu da igreja que na verdade é uma ordem de revelação. Então no Antigo Testamento o povo só conhecia a figura do Deus Criador e não sabia de outras pessoas da Santíssima Trindade. Quando o Filho encarna no seio da Santíssima Virgem Maria, ele revela que esse Deus é Pai. Se esse Deus é Pai, ele tem um Filho. Então o Filho é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E depois o próprio Jesus nos ensina e nos fala sobre essa terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo. Então o Antigo Testamento a gente viveu o tempo de Deus Pai, Criador de todas as coisas. Quando Jesus encarna no seio da Santíssima Virgem Maria, na era cristã, a gente vive o tempo do Filho. E o tempo do Filho a igreja chama de o tempo mais curto. Ele durou 33 anos, que foi o período que Jesus caminhou pela terra. E agora, nesse exato momento, a gente está vivendo o tempo do Espírito Santo. Então é uma ordem de revelação, não é uma hierarquia de quem é mais forte e quem é mais fraco. Nós estamos vivendo o tempo do Espírito Santo. Então guarde isso: o Espírito Santo é Deus. Amém? Segunda coisa que eu preciso que você guarde profundamente no seu coração: o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Olha só, que novidade, não é mesmo? E o que significa dizer que o Espírito Santo é uma pessoa, gente? A palavra pessoa, na sua etimologia, significa aquele que é capaz de se relacionar. Então quando eu digo que o Espírito Santo é uma pessoa, eu estou dizendo que o Espírito Santo, ele quer se relacionar e ele se abre ao relacionamento. Você é uma pessoa, você tem essa capacidade de se abrir e de se relacionar. Por que eu estou querendo enfatizar isso com você? Porque a gente aprendeu no decorrer da nossa vida que o Espírito Santo, ele é uma pomba, que o Espírito Santo, ele é um fogo, que o Espírito Santo é uma água, que ele é um vento impetuoso, que ele é uma brisa leve e suave. Tudo isso são manifestações do Espírito Santo, mas não definem o Espírito Santo, a própria manifestação dele. A manifestação do Espírito Santo não comporta a pessoa dele. E por que é muito importante você saber disso? Olha para mim aqui. Você acorda de manhã, você vai fazer o seu café da manhã, e quando você liga o fogão, que você vê o fogo ali no seu fogão, você fala: bom dia, fogo, nossa, como você está quentinho hoje. Quando você toma banho, você liga o chuveiro e fala: água, seja bem-vinda, é um prazer tê-la em meu corpo, me dê um abraço, água. Não, você não se relaciona com coisas, você não se relaciona com fogo, você não se relaciona com água, você não se relaciona com vento, você não se relaciona com uma pomba. Você já viu alguém conversando com uma pomba na praça? E tendo intimidade relacional com ela? Obviamente que não. Então qual o problema da gente achar, mesmo que de forma inconsciente, que o Espírito Santo, ele se define a partir de suas manifestações? É porque você não se relaciona com fogo, você não se relaciona com água. O Espírito Santo é uma pessoa, portanto ele é aberto ao relacionamento. Agora, sabe qual é o problema? A gente pensa que só é concreto aquilo que a gente vê.
Na lógica humana talvez, mas vem comigo nessa analogia. Você está vendo um microfone aqui na minha mão, certo? Esse microfone, ele é concreto ou ele é abstrato? Ele é concreto. É algo concreto. Eu posso palpar ele, é tangível, né? Aí, sabe onde está o problema? É que a gente acha que o Espírito Santo, ele é menos concreto do que o microfone. Agora a pergunta que eu te faço é a seguinte: daqui a 10 mil anos, esse microfone vai estar na minha mão? Não, ele não vai estar nem existindo mais. Mas o Espírito Santo permanecerá sendo quem ele é nesse exato momento e quem ele sempre foi. Então, nessa lógica, o Espírito Santo ele é muito mais concreto no sentido daquilo que é real, verdadeiro. E ele é uma pessoa que se relaciona com você. Então é uma pessoa, é concreto, é uma realidade e se abre ao relacionamento. Então é muito importante você desconfigurar esse entendimento que o Espírito Santo são simplesmente as manifestações dele. O Espírito Santo é uma pessoa. Se relacione com o Espírito Santo, converse com ele, fale com ele, esteja atento ao mover dele na sua vida. E por último, para encerrar esse primeiro bloco, eu queria convidar você a meditar e pensar como que eu faço o diagnóstico de que alguma pessoa ela é movida pelo Espírito Santo. O que faz você olhar para uma pessoa e falar assim: nossa, essa pessoa ela é impulsionada, ela é movida, a força motriz dela é o Espírito Santo. O que te faz perceber isso na pessoa? Se você pudesse falar comigo, já que o povo daqui que está aqui não fala, eu vou escutar sua voz falando. O que faz eu perceber que o Espírito Santo está agindo na pessoa são os dons. Provavelmente é isso que você pensa. Quer ver? Eu vou adivinhar o CPF da Brenda que está atrás da câmera. Sabe seu CPF de qual, Brenda? Brincadeira, eu não vou não adivinhar o CPF de ninguém não. Se eu chegasse aqui e adivinhasse o seu CPF, o CPF de alguém, o Everton é cheio do Espírito Santo. O Everton chegou aqui, tinha um cadeirante sentado, ele começou a orar e a pessoa levantou da cadeira de roda. Então isso é uma autenticidade que ele está repleto do Espírito Santo. E geralmente é o que as pessoas pensam. Que quando aquela pessoa conduz a oração, todo mundo repousa. Isso é o quê? Um sinal que ele é repleto do Espírito Santo. Negativo. O apóstolo Paulo indo evangelizar as outras nações, ele chega lá, vê alguns discípulos, ele fala assim: por acaso não fostes batizados no Espírito Santo? Aí eles falaram: nem ouvimos falar que existia um tal de Espírito Santo. Agora a minha pergunta é: o que foi que Paulo não viu que fez ele fazer essa interrogação? Eu quero que você entenda isso de forma muito profunda, até mesmo para você não cair no engano. Dons espirituais não é a autenticidade de que alguém tem o Espírito Santo. Nosso Senhor Jesus Cristo nos alertou: naquele dia muitos dirão: Senhor, não foi em teu nome que curamos? Não foi em teu nome que realizamos milagre, prodígio, pregamos a palavra? Pois bem, eu direi: não vos conheço. Ou seja, realizar milagres, ações sobrenaturais, não é um diagnóstico preciso de alguém que tem o Espírito Santo fluindo em si. Vocês lembram do Balaão, o tal do Balaão que estava andando com a jumenta? E daqui a pouco a jumenta empaca porque Balaão é teimoso, quer agir contra a vontade de Deus, e a jumenta fala com Balaão. Ou seja, quando Deus quer usar, ele usa até um jumento. Então, manifestar os dons, só precisa você chegar no nível do jumento. Olha só: sou usado por Deus. Olha a notícia que eu vou te dar. Que bom, você chegou no nível do jumento. Sorria, a gente ainda é amigo. Então, ser usado por Deus para a manifestação dos dons não é a autenticidade do Espírito Santo. Everton, para finalizar, o que é então que pode me dar o diagnóstico preciso? Essa pessoa tem o Espírito Santo. São Paulo, na carta aos Gálatas, ele fala lá no capítulo 5: os dons não são necessariamente a evidência do Espírito Santo, mas os frutos do Espírito. E qual é a missão dos frutos do Espírito na nossa vida? Nos santificar. O que vai dar a autenticidade que o Espírito Santo está na sua vida é a manifestação dos frutos. Frutos de quê? De santificação. Por isso eu peço a você que nesse instante feche os seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração e vamos clamar essa presença de Deus em nossa vida.
para que os frutos do Espírito possam fluir em nós. Espírito Santo, nós damos liberdade ao Senhor nesse exato momento. Nós reverenciamos a Tua pessoa, reverenciamos quem Tu és e sabemos que sem Ti nada podemos fazer. Espírito Santo, Tu és tudo que nós temos, ao mesmo tempo és tudo que nós precisamos e queremos. Por isso nós clamamos em alto e bom som: Espírito Santo, vinde sobre a nossa vida e nos santifica para a honra e glória do Teu nome. Amém, amém. Com o programa Jovens Sarados, Academia para a Sua Alma. Bendito seja Deus por essa oportunidade de estarmos juntos aqui e poder chegar a você que está distante de nós. É uma alegria muito grande e eu quero chamar você para redobrar a sua atenção no programa, porque ele vai ser fundamental a partir de hoje para o seu relacionamento com o Espírito Santo. Nós falávamos no primeiro bloco de quem é essa pessoa, o Espírito Santo, né? Então a gente estava tendo uma conversa para buscar desmistificar algumas concepções equivocadas sobre o Espírito Santo. Então a gente entendeu que o Espírito Santo é Deus. Ele é Deus como o Pai e o Filho. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Então, isso significa que a gente pode se relacionar com Ele. E a gente também ouviu que o Espírito Santo, ele é uma evidência na vida de alguém a partir dos frutos, os frutos de santidade, né? Então, o Espírito Santo, a ação imediata dele no coração de uma pessoa é santificar. Nosso Senhor Jesus Cristo disse que quando o Paráclito, o Consolador viesse, Ele nos revelaria a verdade sobre o pecado, sobre o mundo, sobre o juízo de Deus. Então Ele traz isso no nosso coração. Agora eu queria nesse segundo bloco falar com vocês do derramamento desse dom, aquilo que eu chamo do maior evento da terra. Então você se diz cristão e você quer caminhar em radicalidade no carisma Jovens Sarados, só que quando você vê o anúncio, por exemplo, do Rock in Rio, você fica louco, porque o Rock in Rio é vendido como o maior evento da terra. Só que eu quero acabar com suas expectativas a respeito do Rock in Rio, e eu quero dizer para você, o maior evento da terra chama-se Pentecostes. É o derramamento do Espírito Santo. Talvez você me diga assim: Everton, eu tenho dificuldade de me relacionar com o Espírito Santo pelo seguinte motivo: eu não tive a experiência que Pedro teve, por exemplo, com Jesus. Para Pedro é muito fácil, por exemplo, evangelizar, porque se o Espírito Santo, ele é uma ação que me impulsiona a evangelização, por que eu não tenho esse impulso ainda?
é porque eu não vivi aquilo que Pedro viveu. Semana passada, não sei se você acompanhou o programa, a gente falou que os dons do Espírito Santo recebidos na Crisma, eles não são necessariamente para ação evangelizadora, é para a minha própria santificação. Só que quando a gente está falando do derramamento do Espírito Santo em Pentecostes, a gente está falando de quê? De um impulso missionário. É o ativamento apostólico da igreja se dá no derramamento do Espírito Santo. Aí você pode falar assim para mim: para Pedro foi muito fácil, porque Pedro estava lá pescando, Deus encarnado aparece diante dele e fala: Pedro, vinde após mim e eu farei de você pescador de homens. Pedro nem sabia muito bem do que Jesus estava falando, mas por força da palavra de Jesus, porque Jesus é Deus encarnado, Pedro levantou e saiu andando atrás de Jesus. Outra ocasião, Pedro estava com os seus companheiros ali no barco, com os outros apóstolos, alguns discípulos, e Jesus vem andando sobre as águas. Olha só, como que eu não vou evangelizar com um cara desse? Esse homem está andando sobre as águas, o que ele me chamar para fazer, o rolê que ele me convocar para fazer com ele, eu vou fazer. Outra ocasião, Jesus está andando e Pedro junto com ele. Aí uma multidão começa a comprimir Jesus. Daqui a pouco Jesus fala: alguém me tocou. E Pedro fala: mas Senhor, tal empurra, como é que alguém não iria te tocar? Aí a mulher que tinha tocado Jesus, ela se revela, diz: foi eu que toquei o Senhor. E Jesus diz para ela: a tua fé te curou. Uma mulher com hemorragia de anos. E Pedro viu isso. Pedro estava na transfiguração no Tabor. Pedro viu Jesus transfigurado. Ele viu os profetas, Moisés e Elias ao lado de Jesus, e foi ele que falou: é bom que ficamos aqui e armamos uma tenda para permanecer neste lugar da manifestação, a epifania do Senhor. A gente quer ficar aqui. Pedro estava, por exemplo, irmãos, naquela situação onde depois de Jesus ter pregado para uma multidão de pessoas, o dia começou a cair, né? A noite começou a chegar, o sol se pondo, e as pessoas com fome. Jesus se preocupa, se compadece das pessoas, diz: vão comprar alimento para as pessoas. Ele fala: não tem dinheiro suficiente para fazer uma compra para alimentar todo mundo. E o menino vem com 5 pães e 2 peixinhos, e o que Jesus faz? Jesus multiplica. Pedro viu isso acontecer. Pedro viu esses milagres acontecendo. Tantas e tantas ocasiões, Pedro viu a manifestação da glória de Deus, e Jesus falando para ele: se você crê em mim, você fará obras maiores que essa, fará as que eu faço e fará ainda maiores. Só que veja bem, Pedro viu tudo isso acontecer. Pedro viu a manifestação da glória de Deus na terra. Só que em dado momento começa-se um mover de perseguição. Jesus diz para Pedro que ele vai ser preso, e Pedro, ele tenta impedir Jesus de cumprir sua missão. E Jesus fala de forma dura para Pedro: se afasta de mim, Satanás, para trás de mim, Satanás, teus pensamentos não são os pensamentos do céu. E Pedro, naquela confusão, como que teria então coragem para fazer tudo aquilo que vejo ele fazer? Ou seja, ver ele fazendo não está sendo suficiente, mas eu vou lutar até o fim. E Pedro está ali, perseverante do lado de Jesus. E ele chega a dizer que está pronto para morrer com o Senhor e dar a vida junto com Jesus. É o Pedro, querendo fazer o serviço de evangelização, a missão a ele confiada, pela força do próprio braço. Só que nós já sabemos a história. Pedro não dá conta e nega Jesus para entender de que material ele é feito. Mas assim, talvez eu e você consigamos compreender nosso amigo Pedrão, porque Jesus está curando, Jesus está ressuscitando, Jesus está andando sobre as águas, Jesus está acalmando a tempestade. Daqui a pouco Jesus é preso e não faz nada. De fato, vamos ser bem sinceros aqui, eu e você também desanimaríamos. Porque assim, ele falou que ele ia redimir a humanidade, ele falou que era tempo de liberdade, que os cativos iam ser libertos e os enfermos seriam curados, mas agora ele está preso. E Pedro vê Jesus morrer crucificado. Infelizmente, isso também desanima o nosso coração, como desanimou o coração de Pedro.
Aí eu imagino Pedro pensando: como que eu vou cumprir a obra de Deus? Como que eu vou cumprir a grande comissão, o ID, se eu estou amedrontado? Mas, irmãos, no terceiro dia Jesus ressuscita. Ele se encontra com Pedro. E o que Pedro faz então, agora que Jesus ressuscitou? Pedro volta a pescar. Nem depois de Jesus ressuscitado e Pedro contemplando Jesus ressuscitado foi suficiente para ele cumprir o mandato de Jesus sobre a vida dele: apacenta as minhas ovelhas, apacenta o meu rebanho. Se outrora tinha uma justificativa, porque Jesus tinha realizado prodígios e milagres na terra, mas foi crucificado e morto, então tinha uma justificativa. Pedro viu também os milagres, mas ele viu Jesus morrer e foi desanimado. Só que ele viu Jesus ressuscitado. Então por que será que Pedro voltou a pescar e abandonou a missão, o ID? Porque o que eu quero que você entenda com isso que eu estou falando para você: ver milagres, ações prodigiosas, não vai ser suficiente para impulsionar o seu ID e fazer você cumprir a grande comissão. Assim como também não foi suficiente para Pedro. Pedro viu todos os milagres de Jesus. Pedro dormiu ao lado de Jesus. Pedro caminhava com Jesus. Pedro viu Jesus morrer, mas viu Jesus ressuscitado. E nada disso foi suficiente para manter Pedro e o colégio apostólico de pé, firme na sua missão de evangelizar. Só que a palavra de Deus lá em Atos 2 nos conta que naquele dia estavam eles trancados e a porta do cenáculo estava fechada por medo dos judeus. E unanimemente eles rezavam, eles oravam, clamando para que o cumprimento da promessa acontecesse. E a Virgem Maria estava com eles. Em dado momento, algo como um vento impetuoso, algo parecendo como língua de fogo, vem sobre eles, e naquele exato momento é ativado o ser apostólico da igreja. A igreja começa a sua ação evangelizadora naquele exato momento. Não foi quando Jesus ressuscitou, foi quando o Espírito Santo foi derramado em Pentecostes. Os apóstolos viram Jesus realizar milagre, eles viram Jesus crucificado e contemplaram a ressurreição. Eles viram Jesus ressurreto na frente deles. E isso não foi suficiente para que, rompendo com o medo dos judeus, eles anunciassem a boa nova. Mas no maior evento da terra, quando o Espírito Santo é derramado em Pentecostes, meus irmãos, Pedro dá um chute na porta. Pá! Ele abre a porta e, olha só, antes do Pentecostes, antes do derramado do Espírito Santo, ele estava trancado por medo de quem? Dos judeus. E agora ele abre a porta e vai pregar para os judeus. Quem fez isso, irmãos? Foi o Espírito Santo. A gente não tem poder para agir se o Espírito Santo não agir em nós. A grande comissão, ir de fazer discípulos de todas as nações, ela só acontece se Deus, em sua graça, em sua bondade, em sua misericórdia, nos derramar o Espírito Santo. É somente assim, irmãos, não tem jeito. E é interessante que Pedro tinha visto Jesus ressuscitado, mas ele não teve autoridade, ele não teve força para pregar isso. Cristo vive. Agora, quando a gente olha para a primeira pregação de Pedro após o Pentecostes, a gente vê um arrebatamento de conversões. E o que foi a pregação de Pedro? Se você tiver curiosidade, faça isso, pegue lá Atos dos Apóstolos, você vai ler o derramamento do Espírito Santo no capítulo 2, depois você vai ler a pregação de São Pedro, que converteu mais de 3.000 pessoas numa pregação. E o que Pedro prega ali? A ressurreição de Jesus. Ele fala: vocês mataram meu Senhor, mas Deus o ressuscitou dos mortos e Cristo vive no meio de nós. E a ciência diz: tudo que tem vida tem movimento. O Espírito Santo é o quê? É o movimento da igreja, é o dinamismo, o dínamos. Ou seja, essa verdade que Pedro sabia antes mesmo de participar daquele momento do Pentecostes, não deu a ele, ou seja, a capacidade,
a intrepidez de ir pregar o evangelho. Mas quando ele recebeu o Espírito Santo em Pentecostes, essa verdade que já estava dentro do coração dele começou a saltar em forma de pregação agora. E aqueles que ouviam não tinha como fazer outra coisa a não ser se render ao Espírito Santo e àquela pregação. Alguns estudiosos dizem que Pedro, nesse instante, estava com um grau de unidade tão grande com Deus que qualquer coisa que ele dissesse converteria as pessoas. Que maravilha, irmãos. Agora, sabe qual é a boa notícia? Isso está disponível para mim e para você. Eu quero que você fique comigo aqui para o terceiro bloco, porque eu quero partilhar um pouquinho com você a respeito dessa ação concreta no nosso dia a dia. Não adianta vir aqui falar um monte de teoria a respeito do Espírito Santo e não testemunhar isso. Eu quero que você, então, se levante aí rapidinho, vá beber uma água, vá no banheiro e volte para cá, para que a gente possa, então, partilhar um pouco da ação do Espírito Santo sobre a nossa vida, tá? Você que é cristão, você é chamado a viver sobre o fluxo dessa graça, a pessoa do Espírito Santo agindo em nós. Vamos rezar para que nosso coração seja dilatado para a manifestação da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Senhor, Pai de bondade, de amor e de misericórdia, aprove a Ti estarmos reunidos nesse dia para falar sobre o Espírito Santo. E nós queremos clamar, pedir do mais profundo do nosso ser, pedir ao Espírito Santo que nos salve de nós mesmos. Vem, Espírito Santo, e embriaga-nos da Tua unção. Nós queremos sim, Senhor, ser enviados às nações, mas no fluxo do Espírito Santo. Existe um rio fluindo agora e cabe a você mergulhar nesse rio. O rio vai te levar, ele é imparável, não tem como parar. O Espírito Santo te chama agora. Ergue os seus braços aí onde você está e dê liberdade agora a Ele para agir na sua vida. Vem, Espírito Santo, embriaga-nos, embriaga-nos, embriaga-nos. Embriaga-me de unção, embriaga-me de unção. Quero ser loucura nesse mundo, boca de profeta pra este mundo. Embriaga-me de unção, embriaga-me de unção. Quero ser loucura nesse mundo, boca de profeta pra esse mundo. Toma posse de mim, toma posse de mim, toma posse de mim, toma posse de mim. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem incendiar meu coração, é Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração, é Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Glória a Deus. Estamos de volta para o terceiro e último bloco desse programa, Jovens Sarados, Academia para a Sua Alma. E hoje estamos falando do Espírito Santo e o Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja, é o ativamento apostólico. Como que a igreja encontrou forças para cumprir o ID, a grande comissão de nosso Senhor Jesus Cristo? Foi
depois do Pentecostes. Antes disso, a igreja estava amedrontada, mas quando o Espírito Santo foi derramado lá em Pentecostes, a igreja saiu para evangelizar. Se você é carismático, eu quero que você dê um sorriso gostoso aí na sua casa agora, porque é para você que eu vou falar agora. Porque o Espírito Santo, ainda mais para quem é carismático de verdade, vai saber o que eu estou falando aqui agora. A nossa vivência com o Espírito Santo, ela não é teórica, ela é prática. Quando a gente fala de movimento carismático e muitas pessoas não compreendem isso, é porque querem entender isso de forma teórica. Mas não, o Espírito Santo é o dinamismo prático da igreja, é um movimento, é a vida. Eu quero te chamar a começar a responder de forma exata quando alguém te perguntar: você é carismático ou você é tradicional? Porque existe essa pergunta hoje. Tem um amigo meu, Fernando Nascimento, que ele diz o seguinte: a potência da igreja para os tempos de hoje é a unidade do mover carismático e da tradição de sempre. Como que a igreja vem à tona no seu propósito e missão na terra de forma mais potente, estrondosa, é quando tradição, o magistério, a doutrina, todo esse nosso tesouro se une com o mover carismático, que vai dar movimento no tempo para essa riqueza. Então Satanás sabe muito bem disso. Ele sabe que a igreja é unida em sua totalidade, tradição e movimento carismático, o inferno não tem chance. Então existe um levante infernal para dividir. Então quando alguém te perguntar: você é carismático ou você é tradicional? Você vai responder assim: eu sou católico. Porque eu não preciso escolher uma coisa ou outra. Eu sou católico. Eu sou católico que sou beneficiado, sou abençoado pela tradição da igreja de mais de 2000 anos. E eu sou carismático, eu estou vivo. O Espírito Santo se manifesta em mim. Irmãos, uma coisa que eu fico pensando aqui, eu fico divagando essas coisas, eu quero levar você a essa viagem comigo. Porque toda vez que eu leio um texto bíblico, eu me coloco dentro dele. Eu leio as cartas do apóstolo Paulo, eu sou apaixonado pelo apóstolo Paulo, você já deve ter percebido isso. E toda vez que eu leio uma carta do apóstolo Paulo, eu começo a carta falando assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por graça de Deus, a Everton, que está em Guarulhos em 2024. Ele está falando comigo, é para mim. Tem vida naquelas palavras. Aí eu fico pensando no dia que eu chegar no céu e começar a conversar com eles. Porque assim, a gente vai querer chegar lá para Moisés e falar assim: Moisés, aquele dia lá que o mar se abriu foi louco, não foi não? Fala aí para nós como é que foi, conta aqui para nós. E eu sei que os profetas, eles vão ficar felizes em contar, compartilhar isso conosco. Só que tem uma coisa que eles vão ficar curiosos para perguntar para nós. Porque no tempo em que Moisés foi levantado por Deus para libertar o povo do Egito, quando, sei lá, o profeta Elias foi levantado por Deus para profetizar em nome do Senhor, tudo isso ele fazia com Deus. Então Deus caminhava com os profetas, e isso era extraordinário. Só que eles vão olhar para nós, a igreja de hoje em dia, e vão falar assim: beleza, eu andava com o Espírito Santo. Após a era cristã, vocês receberam esse Espírito derramado como um dom para a igreja. Como que é não andar com o Espírito Santo, mas andar com o Espírito Santo em você? Aí você vai poder então contar o testemunho da sua experiência após o Pentecostes que você viveu. E o batismo no Espírito Santo é um ativamento no nosso coração. Assim como foi há mais de 2000 anos, talvez em proporção diferente, logicamente falando, por conta da missão que cada um tem, mas é a mesma ativação que a igreja primitiva recebeu. O batismo no Espírito Santo é isso. A igreja chama de ato de fé exercida. Se a gente for olhar para a teologia e for comparar com o batismo no Espírito Santo, na linguagem carismática, é mais ou menos a mesma coisa. Então, por exemplo, na minha experiência com Deus, o meu batismo no Espírito Santo foi assim que aconteceu. Eu tive certeza de uma coisa que eu já sabia. Então, no momento da efusão do Espírito Santo, e o Jovem Sarados traz isso em seu carisma, levar as pessoas a viverem o batismo no Espírito Santo. E assim eu vivi no Maranatá há 10 anos atrás. Eu estava naquele momento, o momento de efusão do Espírito Santo, e fui visitado pela presença de Deus. E eu cheguei no meu irmão que estava no retiro e falei assim para ele:
cara, Deus me ama. Aí ele falou assim para mim: mas você não já sabia disso? Eu disse assim: eu já sabia, mas agora eu sei. Sabe o que é isso? É um ato de fé exercida. Porque antes você sabia por tradição, seus pais tinham falado, sua mãe tinha ensinado a você que Deus era importante, que você tinha que ir para a igreja. Você já tinha visto inclusive um crucifixo lá na sua casa. Mas você viu o crucifixo, você sabia da história, como aconteceu um homem na Palestina há 2000 anos atrás, que é filho de Deus, foi crucificado. Mas isso não manifestava nada assim de mudança em você. O que faz então essa verdade que você já sabia como informação se tornar algo da sua consciência? É o Espírito Santo, é o batismo do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele age iluminando a sua razão, e a sua razão convida a sua vontade a crer naquela verdade que você já sabia por informação. Então, por exemplo, a maioria das pessoas, o chamado católico de IBGE, ele sabe que Jesus morreu na cruz há mais de 2000 anos, mas isso para ele é apenas uma informação. E uma informação, ela é uma dentre tantas. E uma informação não é capaz de mudar a minha vida e de me levar a viver coisas que na cabeça dos outros é loucura. Só o que me faz pegar essa informação e transformar ela numa convicção capaz de transformar a minha vida, o meu comportamento, aquilo que o apóstolo Paulo chama de metanoia, a mudança de mentalidade. E por conta dessa mudança de mentalidade a gente é chamado a transformar o mundo. É só o batismo no Espírito Santo. É esse ato de fé exercida. Eu tenho já um arcabouço de informações, mas se não tiver também não tem problema, ele vai dar um jeito. Mas quando você já tem aquela informação, ele vai gerar vida naquela informação que está dentro do seu coração, para que você comece então a agir pelo Espírito Santo. E é disso que eu quero falar com vocês aqui agora nesse último bloco. Porque uma coisa é falar teoricamente, e na prática, como que é isso? Eu vou contar um testemunho da minha vida. E olha que eu não sou, não está na característica do meu ministério o fluir nesses dons extraordinários, não. Só que eu falo assim para o Espírito Santo: se só tiver eu aqui, pode usar que eu estou disposto. Aquilo que você quis dar para alguém e essa pessoa não quis receber, manda para mim que eu quero. Eu vou lá e faço. E eu fui convidado para pregar em um retiro em Brasília e aceitei o convite. Aí, 2 dias antes de embarcar para viajar, me deu uma febre terrível, aquela febre que chega a amarga a boca, que eu só tinha tido essa febre quando era criança. Aí eu liguei pro pessoal e falei que não ia conseguir ir pro retiro para pregar. E eles falaram assim: não, já compramos essa passagem, vai ser mau prejuízo, não tem como chamar outra pessoa. Entrar na minha mente para mim não desistir. Aí eu falei: tá bom então. Falei para Carol: eu vou mesmo assim. Se eu morrer foi por uma boa causa. Aí embarquei e viajei. Cheguei lá com febre, arrebentado, e fui fazer uma pregação sobre a Santíssima Virgem Maria. Aí preguei, cumpri a minha missão. E olha que interessante, o Espírito Santo começa a trabalhar para quebrar a gente de tudo quanto é forma. Eu morrendo por causa de uma febre. No retiro só tinha chuveiro com água gelada. Eu falei: aleluia, santifica, Senhor. Aí preguei, depois que preguei, falei assim: por favor, me levem no aeroporto. Faltava algumas horas ainda para poder embarcar, mas eu queria ir para o aeroporto para ficar de boa lá, curtindo a minha febre. Não vou ficar porque assim, tu dá atenção para ninguém, a cabeça estava doendo, aquela coisa toda. Eles me levaram para o aeroporto. Eu sentei lá para esperar o momento de embarcar e coloquei o celular para carregar na tomada. Sentei, tava um calor, um solzão, e eu com uma blusa de frio tocando na cabeça. Abracei minha mochila e falei: tem 1h30 mais ou menos para ficar aqui. Eu vou ficar aqui tentando ver se eu me recupero, tomando remédio, tudo, para ver se aquilo melhorava. E o carregador ali na tomada, no meu bolso assim, o celular, com a mochila abraçada. Daqui a pouco chega 2 homens, um pai e um filho. O filho todo tatuado, ele parecia um gibizão, sabe? Todo desenhado assim. Um cara bem exótico, se é que você me entende. Aí tinha 3 cadeirinhas emendadas, os 2 sentaram ao meu lado. Eu já comecei a sentir o coração palpitar. E quando isso acontece, eu já sei o que está por vir. Eu falei: Espírito Santo, nem vem, eu já cumpri minha missão. Era para mim vir pregar no retiro, eu preguei, estou indo embora. O Espírito Santo falou no meu coração assim: já era. Everton, como você sabe que era o Espírito Santo? Irmão, relacionamento. Se a Carol me ligar e falar alô, eu sei que é ela. Ela não precisa falar: oi, sou eu, Carol. Não, o meu relacionamento com ela faz com que quando ela fale alô, eu sei quem está falando. Relacionamento.
Aí eu falei, tá bom, então faz o seguinte. Eu conversando com o Espírito Santo dessa forma, os dois sentados aqui do meu lado, e eu falando assim, se for para mim falar alguma coisa para ele, pelo amor de Deus, me diz o que eu tenho que falar, porque eu não sei. Aí o Espírito Santo fala, só aguarde e verás. Na verdade você não vai fazer nada, você vai estar só no camarote aqui para assistir. A gente tem que estar nessa disponibilidade para o Espírito Santo. Aí eles começaram a conversar, e eu vi que o jovem estava falando que ia viajar para Portugal, para Lisboa. Ele era músico e ia viver da música em Lisboa e tudo mais, aquela conversa toda. Eu falei, vou pesquisar aqui no Google rapidão o que significa Lisboa, porque aí está a resposta do Espírito Santo para mim. Eu querendo ganhar segurança a partir das minhas forças, né? Eu falei, então eu vou pesquisar aqui no Google. Comecei a pesquisar Lisboa. O que significa Lisboa? Era o nome de uma rainha, não sei de quem. Ela não significava nada, absolutamente nada. Eu falei, meu Deus do céu, eu estou em apuros agora. Aí na hora que o pai levantou para ir embora, porque estavam chegando um grupo de amigos dele, o pai dele foi embora e ele gritou, pai, não vai me dar nenhum abraço? O pai dele olhou para ele e falou assim, com perdão da palavra para você que está me ouvindo aqui agora, o pai dele falou assim para ele, abraço é coisa de viado. Virou as costas e foi embora. E ele ficou lá tipo assim, sem o abraço do pai. Aí os amigos chegaram, para resumir a história aqui, começaram a tirar um monte de garrafa de vodka das mochilas e cigarros de maconha. Aí falou, vamos fumar, vamos beber, é uma despedida. E virou aquela confusão. Só que olha que interessante, eu estava sentado na cadeirinha, o pai dele, e ele estava sentado do meu lado. Quando o pai dele levantou, os amigos vieram e fizeram uma roda em volta de mim. Era como se eu não existisse. Eu estava lá abraçado com a mochila, eles lá, aquela bebedeira. Eu fiquei imaginando, o povo vai passar, vai achar que eu estou no meio dessa bagunça. Olha lá um missionário, beberrão e maconheiro. E eu naquela situação, eu falei, Espírito Santo, você me tirou de Guarulhos para vir passar um vexame desse aqui. Aí, só que na hora que o pai dele levantou e foi embora, o Espírito Santo falou, tá aí, pega. Eu falei, não entendi nada. Só que eu falei assim, eu vou ter que fazer alguma coisa agora. Eu peguei, levantei, tirei o celular da tomada, coloquei na mochila, coloquei a mochila nas costas e falei, eu vou chegar e vou falar para ele, Deus te ama, eu vou virar as costas e vou embora. Vou esperar só o socão na minha nuca, assim, né? Com medo assim. O coração palpitando, eu levantei e falei, irmão, eu preciso falar com você. Na hora que eu falei isso, tava uma barulheira, todo mundo parou. Os caras colocaram a garrafa de vodka no chão e falaram assim, a gente também quer ouvir. Aí eu perguntei, qual o seu nome? Ele falou, Mateus. E olha que interessante, olha como o Espírito Santo age na nossa vida, porque é Ele quem faz, não somos nós. É exatamente dessa forma que eu vou falar para você, não tem segredo nenhum. Eu não sabia o que eu ia falar, mas na hora que eu falei, preciso falar com você, na minha imaginação apareceu um bilhete dobrado. E cada vez que eu dava um ato de fé, o bilhete abria e eu via uma coisa para falar para ele. Eu não sabia a mensagem toda. Cada vez que eu falava uma coisa ele respondia, era como se o bilhete abrisse e eu sabia o que eu ia falar na próxima palavra, na próxima frase, sem saber o que falaria na outra. E o bilhete ia abrindo. Aí na hora que eu perguntei o nome dele, abriu um bilhete com o significado do nome Mateus, que outrora eu já tinha estudado. Só que assim, o que a palavra de Deus te diz? O Espírito Santo vai te lembrar o que você precisar naquela hora. Por isso é importante você estudar, se aprofundar, se relacionar com Ele. Há muito tempo eu tinha escutado, eu nem lembrava que eu sabia disso. O Espírito Santo para ele lembrou, você sabe disso aqui, ó, o significado do nome Mateus. Eu não sabia como ele se chamava. E na hora que eu comecei a falar o significado do nome Mateus, ele se desmontou chorando, o cara, arrebentado. Aí eu falei, você está indo para Lisboa? É para casa de parente, for da minha tia. Eu falei para ele, você vai fazer um deslocamento não só territorial, é um deslocamento na sua história. Conversa com a sua tia e pergunta a história do seu nascimento. Pronto, o homem acabou. Mateus veio, me deu um abraço. E quando ele estava abraçado comigo, ele enfiou a mão no meu bolso. Eu falei, pronto, vou ser roubado, mas vou deixar, que é uma boa causa. Ele puxou meu celular e falou assim, nunca mais você pode sair da minha vida, eu vou colocar meu número aqui. Eu peguei meu celular, puxei da mão dele e falei assim, não foi entre eu e você, Mateus, foi entre você e o Espírito Santo. Se vira com ele. E eu entendi que eu tinha saído de Guarulhos com o pretexto que ia pregar no retiro, só para falar com o Mateus. O que é isso? É viver à mercê do Espírito Santo. E eu quero te convocar nesse exato momento a iniciar desde já a vivência, o relacionamento com o Espírito Santo, porque ele não é uma teoria, ele é algo prático para a gente viver e cumprir o nosso íntimo. Espírito Santo, na autoridade da igreja, eu sou batizado e usando essa autoridade de Filho de Deus batizado, eu evoco a manifestação não só sobre a minha vida, mas sobre a vida de todos os meus irmãos aqui presentes no estúdio, mas também na vida de todas as pessoas que me assistem
no momento em que elas assistem, seja qual for o dia, Espírito Santo, para a tua honra, para a tua glória, eu não tenho nada a ver com isso, manifesta-se agora na vida dessa pessoa, de maneira evidente. Que a atmosfera fique densa agora e o Espírito Santo venha sobre você, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.